Rádio de Portugal, AM, FM, a sua rádio real. Dinastias, um programa sobre os reis de Portugal. Boas noites, estimados ouvintes. Sejais muito bem-vindos à rádio RDP AM FM. São nestes exatos momentos 21 horas e 3 minutos e hoje no nosso programa radiofónico semanal das sextas-feiras, Dinastias, que em suma é muito especial para mim, falaremos, como tem havido sido habitual, dentro da primeira dinastia de Borgonha ou Afonsina, do sexto rei de Portugal, Dom Dinis. Filipe, quão espetacular seria se isto existisse mesmo, é? Rui, é impressão minha ou tu, nestes últimos tempos, tens tido a profunda incapacidade de começar um episódio de uma forma normal? Quer dizer, Filipe, eu tenho sempre a preocupação de estar sempre a inovar para cativar os nossos ouvintes. E queres explicar o que é que se passou com o teu som dos últimos 2 episódios? Ora bem, querer não quero, mas pronto, isto na verdade foi alguma incompetência, alguma ou total incompetência da minha parte, porque tive uma festa cá em casa e nessa festa existiram crianças e crianças mexeram onde não deviam e desligaram-me o cabo USB que está ligado à mesa de mistura. E pronto, foi um bocadinho por aí. E eu como sou limitado. Sim, limitado. Não andamos aqui com testes e cenas e a mexer na mesa para trás e para a frente e estava a bater mal que não estava a perceber o que é que se estava a passar. Até que depois de gravarmos os 2 episódios é que me apercebi que tinha um cabo USB desligado. Pronto, há malucos para tudo, não é? Sim, sim. Pronto, há falta de melhor capacidade, mas vamos àquilo que interessa, que é o Dom Dinis I de Portugal, também conhecido como o Lavrador ou o Rei Poeta. Ele também foi, claro, uma figura central na história medieval portuguesa, como todos os reis, praticamente. Cada um teve o seu cunhado especial na história de Portugal. Cunhado? Sim. Não é cunho? Como se fossem cunhar uma moeda. Pensei que estavas a falar cunhado por causa do irmão dele ou dela. Havia bué cunhados espanhóis. Sim, eu sabia. E cunhados e meus irmãos e primos. Sim, é tudo in the same house. Ele teve um reinado assim curtinhozinho, 46 anos. Talvez dos maiores reinados de Portugal. Não? Acho que sim. Foi pelo menos um dos maiores. Pronto, tal como o antecessor dele, ele foi caracterizado por, mais uma vez, reformas administrativas, jurídicas e culturais que acabam por moldar o futuro do nosso país. E o que vamos fazer aqui neste episódio é explorar mais uma vez a vida e o reinado de Dom Dinis, destacando, claro, as suas principais conquistas e os desafios que ele enfrentou ao longo deste tempo. E para tal, vamos começar por analisar o contexto histórico do seu reinado e as suas políticas internas e externas, a sua influência cultural e literária e também o seu legado importantíssimo que nos deixou. É verdade, sim senhor. Mas antes desta ascensão de um Dinis ao trono, Portugal. É assim, errado não estou, era Portugal na altura. Eu acho que está. Yeah. Sim, não, mas o que eu queria dizer era mesmo Portugal. Encontrava-se num processo, como vocês sabem, de fortalecimento como nação independente. E já com Dom Afonso III, tinha trabalhado de forma a expandir e fortalecer o reino, mas como é lógico, ainda existiam muitos desafios a serem superados, incluindo a necessidade de centralizar o poder e reduzir a fragmentação feudal, ou seja, basicamente tudo o que os seus antecessores tinham feito até à data.
A Europa também estava, nesta altura, a passar por mudanças significativas, com o surgimento de novos reinos e o fortalecimento das monarquias centralizadas. E durante o reinado de Dom Afonso III, Portugal consolidou as suas fronteiras, principalmente com a conquista do Algarve, que era a última região muçulmana em território português. E esta conquista trouxe novos desafios administrativos e de integração. Além disso, o aumento da influência da Igreja e da nobreza criou uma necessidade urgente, não é? Que esta influência toda criou uma necessidade de haver mais reformas de forma a criar estabilidade dentro do reino. E para isso, o nosso jovem Dinis cresceu neste ambiente, não é? E adquiriu uma compreensão profunda, como é lógico, porque viveu e experienciou todas estas questões do pai. Criou uma compreensão profunda dos problemas e, claro, e tinha uma noção grandíssima do potencial de Portugal. Sabes que ele, se fosse vivo, estaria a fazer no próximo mês de outubro, no dia 9, 763 anos, que significa que ele nasceu em 1261. Nasceu em Lisboa, filho do rei Dom Afonso III e da dona Beatriz de Castela, e embora fosse o segundo filho, a morte precoce do seu irmão mais velho, Dom Afonso, fez de Dom Dinis o herdeiro legítimo ao trono do reino de Portugal. O pai dele foi um rei que governou de forma energética, consolidando o território português e promovendo reformas importantes, como as Inquirições Gerais, que tinham como objetivo registar as posses da coroa e as terras que eram detidas ilegalmente pela nobreza. E esta política expansionista, especialmente no Algarve, foi fundamental para a formação de fronteiras do Portugal moderno que conhecemos hoje. E foi neste contexto de consolidação territorial e administrativa que o Dom Dinis cresceu. Ele recebeu uma educação adequada para um futuro rei, o que incluía treino militar, formação em administração, conhecimento de artes e letras, áreas nas quais ele viria a destacar-se ao longo da sua vida. Sim, senhor, muito bem letrado. E como é normal nestas coisas da ordem natural da vida, não é? Dom Afonso III acabou por falecer a 16 de fevereiro de 1279, deixando assim o trono ao seu filho, Dom Dinis, que tinha apenas 17 anos. Esta ascensão ao trono ocorreu num contexto de relativa estabilidade interna, mas não deixaram de existir desafios significativos que, como é lógico, Dom Dinis teria que lidar, sendo ele o rei, não é? O reinado de Dom Afonso III foi marcado por um fortalecimento da autoridade real, mas também por conflitos com a nobreza e com o clero, problemas que Dom Dinis herdaria. E já reparaste que, para além do trono, todos os reis em Portugal só herdam problemas? Eles nunca foram embora, na verdade. Pois. Bem, a ascensão de Dom Dinis ao trono não foi contestada, o que reflete o reconhecimento geral da legitimidade da sua sucessão. Contudo, o nosso jovem rei estava ciente de que a sua posição necessitava de ser constantemente afirmada e que a estabilidade do seu reino e do seu reinado dependia inteiramente da sua capacidade de lidar com as fações internas e de fortalecer a autoridade régia. Ele teve que assumir o trono. Ele deparou-se então com uma série de desafios. Em primeiro lugar, havia a necessidade de manter a paz e a estabilidade interna num reino onde a nobreza ainda tinha uma parte considerável de poder e influência. E Dom Dinis compreendia que, para conseguir consolidar o seu governo, precisava de encontrar um equilíbrio delicado entre a sua afirmação enquanto autoridade real e depois a parte da aceitação dos nobres através de concessões e alianças estratégicas. E um dos primeiros atos do seu reinado foi a continuação das Inquirições Gerais, que foram iniciadas pelo seu pai.
como já falámos há pouco. Este processo envolveu a revisão das posses de terras e privilégios concedidos à nobreza e ao clero, com o objetivo de recuperar terras e direitos que pertenciam à coroa. E estas inquirições foram um instrumento crucial para a centralização do poder e para o fortalecimento das finanças reais, embora tenham provocado tensões com nobres e o clero. Algo que já seria expectável, dado estas medidas vistas como um bocado extremistas por estas duas classes. Dom Dinis também se deparou depois com a necessidade de reforçar as suas fronteiras do reino, como todos os reis querem sempre, e a sua situação geopolítica da Península Ibérica era muito complexa, portanto, porque havia Castela e Aragão como principais rivais de Portugal, estavam aqui mesmo ao lado. E o nosso jovem rei tinha que navegar por estas relações absolutamente tensas, ter a paz com os vizinhos, enquanto assegurava a própria integridade do território de português. De quem? Disse muito bem, de Portugal. Estavas a parecer assim um brado de português. Já estou a ficar influenciado. É o novo acordo ortográfico. Ok. Uma das estratégias centrais de Dom Dinis para fortalecer o seu reinado, como deves calcular, foi a reorganização da administração do reino, ok? E ele percebeu que uma gestão eficiente do reino dependia apenas de um governo centralizado e de uma burocracia que fosse leal e eficaz. E a verdade é que se Dom Dinis hoje visse o estado da burocracia em Portugal, deitava-se e voltava a fechar o túmulo. E para isso começou por reformar a administração central, nomeando oficiais que eram leais à coroa e assim estabelecendo um sistema mais uniforme de governação. Dom Dinis também continuou a política de nomeação de alcaides, iniciada pelo seu pai, e estes oficiais tinham como função principal garantir que as leis reais fossem aplicadas em todo o reino, supervisionando os magistrados locais e assegurando que a justiça fosse administrada de acordo com os interesses da coroa, não é? Isso convinha. E esta medida, como saberás, foi fundamental para limitar o poder da nobreza local e para garantir que a autoridade real fosse respeitada em todas as regiões do país. Basicamente, os reis andavam aqui a bater muito o pé, de forma a serem muito respeitados, pá. Além disso, Dom Dinis promoveu a criação de novas vilas e a concessão de cartas forais que estabeleciam os direitos e deveres dos habitantes e fixavam os impostos devidos à coroa. E claro que este processo não só ajudou a aumentar as receitas reais, como também promoveu o desenvolvimento económico e demográfico do reino. Estou cansado hoje. Além disso, incentivou a plantação e a expansão de pinhais, particularmente, não sei se sabes, o famoso pinhal de Leiria, que já tinha sido inicialmente mandado plantar pelo seu papi, Dom Afonso III, e tendo como objetivo travar o avanço das dunas e proteger os terrenos agrícolas, pois as areias eram transportadas pelo vento. Não sabias destas? Pois o que tu se calhar não sabes é que isto foi das últimas vezes que Leiria foi avistado, porque agora dizem que Leiria não existe. Se calhar, olha, foi por causa dos incêndios e enfim. Peço desculpa se alguém de Leiria, mas pá, é o que dizem, Leiria não existe. Vamos ser cancelados, sabes disso? Se calhar. A culpa acho que é do Euro Truck Simulator, que tem uma expansão ibérica e na A1 não aparece a saída para Leiria. Leiria não existe. Cala-te, seu nerd. Vai ver. Tá bem, cala-te. Dom Dinis prosseguiu assim com a intensificação da plantação de pinheiros, sendo que já foi sobre a sua alçada que o pinhal atingiu as dimensões que conhecemos hoje. Toma embrulha. Mas, para além das dimensões, aliás, para além da importância ambiental, este pinhal também teve uma importância significativa na defesa do castelo e também da comunidade de Leiria. Mas também teve um papel fundamental
nos descobrimentos. Pois é. Pois este pinhal, que maioritariamente alimentou de madeira as caravelas e outras embarcações que foram construídas na época para levarem os nossos navegadores a descobrir e conquistar novos continentes. Pois é. Peguem embrulho. Estás-me a ouvir? Depois Leiria desapareceu. Desapareceu. Acabou a madeira do pinhal. Mas pronto, olha, esta é a parte em que eu te deixo falar, porque quero-me parecer que esta parte é particularmente especial. Não diria especial, mas conheço bem. A Universidade de Coimbra. A criação desta universidade, que originalmente funcionou em Lisboa, foi um marco muito importante na história de Portugal e é um dos feitos mais notáveis do reinado de Dom Dinis. Este acontecimento não só reflete a visão progressista do rei, como também a sua preocupação com o desenvolvimento intelectual e cultural do seu reino. Durante a Idade Média, as universidades eram centros de conhecimento e cultura que desempenhavam um papel fundamental na formação dos quadros administrativos, jurídicos e eclesiásticos dos reinos europeus. As universidades medievais surgiram no contexto de uma Europa em transformação, onde o conhecimento e a educação começavam a ganhar uma importância crescente. Isto em Portugal, apesar de já existirem escolas catedráticas e monásticas que ofereciam alguma formação, não havia ainda uma instituição de ensino superior que pudesse rivalizar com as universidades de Paris, Bolonha ou de Salamanca. E Dom Dinis, consciente da necessidade de formar intelectuais e administradores para fortalecer o governo e a justiça no reino, decidiu então fundar uma universidade a 1 de março de 1290. E o rei emitiu a bula Scienti Thesaurus Mirabilis, excelente latim, nunca aprendi na universidade, após ter obtido a autorização do Papa Nicolau IV, que Sabes permitia... uma boa maneira... desculpa, desculpa interromper-me, mas isto não é interessante o que acaba de dizer. Mas sabes qual é uma boa maneira de tu falares latim? Não. É meteres o reboçado esta língua e começares a falar. É parecido. É assim que toda a gente falava antes, depois tiraram o reboçado da língua e o latim dividiu-se em várias línguas. Basicamente, eles não era bem o reboçado, eles tinham antes pus e cenas. Mas pronto, desculpa ter interrompido com esta informação super importante. Eu ia só dizer que o Papa Nicolau IV permitiu a criação do Estudo Geral em Lisboa, mais nada. E que foi a escolha da capital do reino para a instalação da universidade, e isto refletia a importância que Dom Dinis atribuía à educação como um pilar do seu reinado. E o Estudo Geral inicialmente oferecia cursos nas áreas de Direito Canónico, Direito Civil, Medicina, Gramática e Lógica. Estas disciplinas eram as mais relevantes para a formação dos administradores e juristas que o reino necessitava, especialmente no momento em que Dom Dinis estava a promover a centralização do poder e a reorganização da administração pública. Para além disso, a presença destes estudos de medicina mostra uma preocupação, mais uma vez, do rei com o avanço científico e da saúde pública. A criação da universidade teve, claro, um grande impacto na intelectualidade de Portugal, e a instituição tornou-se rapidamente um centro de produção e disseminação de conhecimento, atraindo estudantes não apenas de Portugal, mas também de outras partes da Península Ibérica e da Europa. Como também no passado, também já tivemos reis que enviaram portugueses para outras universidades, também para desenvolverem a intelectualidade do seu povo. O quê? A universidade contribuiu assim para a formação de uma elite intelectual. Eu não sei quantas vezes já disse intelectual, mas isto seria fundamental para a administração do reino e para o desenvolvimento das ciências e das artes. Além do impacto imediato na formação de quadros qualificados, a fundação desta universidade por Dom Dinis foi também um fator importante na afirmação da identidade cultural portuguesa. Ao criarmos um centro de conhecimento no nosso próprio reino,
Dom Dinis estava a evitar que os jovens portugueses tivessem que se deslocar para outras universidades estrangeiras, o que poderia resultar numa maior influência cultural externa. E assim, a universidade acaba por ajudar a promover uma cultura académica própria e a consolidar a língua portuguesa como um veículo de ensino e erudição. Apesar de ter sido... O quê? Que estilo! Apesar de ter sido fundada em Lisboa, a universidade foi transferida para Coimbra em 1308, apenas alguns anos após a sua criação, regressando depois a Lisboa várias vezes antes de se fixar definitivamente em Coimbra em 1537. Coimbra, com uma localização central e uma tradição académica ligada ao Mosteiro de Santa Cruz, oferecia o ambiente mais propício para o desenvolvimento de uma comunidade académica coesa e independente de pressões políticas e sociais da corte lisboeta, que se pode dizer que dura até aos dias de hoje. Aliás, Coimbra é bastante conhecida em Portugal exatamente por isto. E esta escolha reflete uma visão estratégica de Dom Dinis em promover o desenvolvimento das outras regiões do reino. Coimbra já era uma cidade importante durante o período medieval e beneficiou muito da presença da universidade, tornando-se um centro intelectual e cultural de primeira ordem em Portugal. Esta transferência da universidade para Coimbra solidifica a cidade como um dos principais polos académicos da Europa durante a Idade Média e a Renascença. A fundação da universidade deixa, assim, a Dom Dinis um legado duradouro na história de Portugal, porque a universidade não só formou inúmeras gerações de intelectuais, juristas, médicos e teólogos, como também desempenhou um papel crucial na vida política e cultural do país. E muitos dos líderes e pensadores que moldaram a história de Portugal passaram pelos seus corredores, fazendo assim uma instituição um verdadeiro berço de talento e inovação. Dizem que foi nesta altura também que o Dom Dinis inventou a palavra saudade. Isso já não sei se é verdade, mas dizem. Eu acho que depois deste teu 10 minutos a falar sobre a Universidade de Coimbra, quando acabar o episódio, vais sair daqui, vais à Universidade de Coimbra e pedes para nos patrocinar. Eu estou cá, eu estou a gravar agora na Universidade de Coimbra. Estou aqui a ver a cabra, estou a gravar cá. Sim. Bem, agora o que é que vamos falar? Vamos falar das relações externas e da diplomacia aqui por parte do nosso querido amigo Dom Dinis. E no momento da ascensão de Dom Dinis ao trono, Portugal era um reino em crescimento. Já tínhamos falado disso e também já tínhamos falado que estava numa fase em que andava a consolidar as suas fronteiras internas e a enfrentar desafios significativos em termos de segurança e reconhecimento internacional. E também, como é de nosso conhecimento geral, a Península Ibérica era palco de disputas entre vários reinos cristãos, como Portugal, Castela, Aragão e Navarra, e o califado muçulmano de Granada, enquanto que as relações com o reino de Leão e Castela, que já eram historicamente complexas, devido aos interesses territoriais sobre as regiões fronteiriças. Como já tínhamos falado anteriormente, uma das questões que era mais urgente para Dom Dinis era a manutenção de relações estáveis com Castela, que era, na época, o maior e mais poderoso reino vizinho. Desde o Tratado de Zamora, em 1143, que reconhecia a independência de Portugal até aos tempos de Dom Dinis, as relações com Castela oscilaram entre momentos de guerra e paz. Dom Dinis procurou sempre estabelecer uma política de diplomacia hábil com Castela e visava sempre evitar conflitos diretos e tentava sempre resolver estas disputas territoriais, eu hoje com os territoriais, territoriais de forma pacífica. Bem, um dos marcos mais significativos foi a assinatura do Tratado de Alcanises em 1297, durante o reinado de Dom Dinis. E este tratado definiu as fronteiras entre Portugal e Castela de forma definitiva, estabelecendo assim os limites territoriais que perduraram por séculos.
E esta paz obtida com este tratado permitiu a Dom Dinis concentrar-se assim no desenvolvimento interno do reino, promovendo, como já tínhamos também dito, reformas administrativas e económicas que ajudaram a fortalecer a base política e financeira do nosso reino de Portugal. E pronto. Além de Castela, Dom Dinis também cultivou relações estratégicas com o nosso querido amigo Reino de Aragão, outro poderoso estado peninsular. Em 1282, Dom Dinis Matreiro casou-se com Isabel de Aragão, que era filha do rei Pedro III de Aragão, numa aliança que fortaleceu os laços entre os dois reinos. Que era muito isto que se fazia, tipo, para fortalecer laços, o que é que se fazia? Eles enlaçavam-se uns com os outros e fortaleciam assim os laços. E este casamento não apenas reforçou as relações diplomáticas, mas também trouxe, como é lógico, benefícios económicos e políticos para Portugal, que contribuíram para uma estabilidade interna e para a projeção internacional do reino. E, além das relações com os reinos peninsulares, Dom Dinis procurou também estabelecer contactos diplomáticos com outros estados europeus. E como? Através de embaixadas e tratados, Portugal foi assim expandindo os seus laços com países como França, Inglaterra e o Sacro Império Império Romano Germânico. Estás aí? Estás muito calado? Estou. Ok. Está a ver a adormecer com esta seca que estás a dar. Opa, não interessa, é informação. Só não é dramática. 6 minutos. Só não é dramática. Depois é... Olha, só para ti, aquilo que eu estava a dizer há bocado em latim, só para avivar aqui um bocadinho, daquela scienti desaros mirabilis, sabes o que é que quer dizer em português? O que é que quer dizer em português? Um maravilhoso tesouro de conhecimento. E eu ainda pensei que fosse dizer maravilhoso coração, maravilhoso. Se calhar foi inspirado na Universidade de Coimbra. Se calhar. Bem, falando do que é sério. Estas relações diplomáticas não só reforçaram a posição de Portugal no contexto europeu, como também facilitaram o comércio e o intercâmbio cultural entre os países. Ora bem, um dos principais princípios da política externa de Dom Dinis era a manutenção da neutralidade sempre que possível, evitando assim conflitos que pudessem enfraquecer o reino. Peço desculpa. Esta política permitiu-lhe concentrar os recursos na promoção do desenvolvimento interno e a expansão territorial, especialmente no sul do país, onde a conquista do Algarve foi um dos objetivos estratégicos a longo prazo. E o comércio marítimo também desempenhou um papel crucial nas relações externas de Dom Dinis. Portugal, como sabes, estava a emergir como uma potência naval no Atlântico. Estes homens latinos portugueses explorando as rotas comerciais com o norte de África e procurando estabelecer contactos comerciais com outras potências europeias. E esta expansão comercial não só contribuiu para a prosperidade económica do reino, como também aumentou a sua influência política no cenário international. As relações externas de Dom Dinis foram caracterizadas por uma combinação de pragmatismo diplomático, o gajo era pragmático, uma estratégia militar e a expansão económica. Também a estabelecer fronteiras estáveis com Castela e a fortalecer as alianças com Aragão e a cultivar estes contactos diplomáticos com outras potências europeias, Dom Dinis assegurou assim a segurança e estabilidade de Portugal, enquanto promovia o desenvolvimento interno e externo. Como disseste, ele casou-se com a Dona Isabel de Aragão em 1282, quando ele tinha 21 anos e ela tinha 12. Ela era filha do rei Pedro III de Aragão, como disseste, e da Constança da Sicília, que era uma princesa com uma linhagem real distinta, o que fazia dela uma figura de grande importância política e diplomática. E este casamento foi estrategicamente importante para reforçar os laços, como tu explicaste, que se reforça laços, entre Portugal e Aragão, um dos reinos mais poderosos da Península Ibérica. Isabel de Aragão, que viria a ser conhecido como a Rainha Santa Isabel, desempenhou um papel significativo na corte portuguesa, não apenas como esposa de Dom Dinis, mas também como mediadora em conflitos
tanto internos quanto externos. Isabel era conhecida pela sua piedade, caridade e diplomacia, qualidades que a tornaram uma figura venerada tanto em Portugal como em Aragão. E o casamento dela foi marcado por uma união que, apesar das dificuldades, perdurou por mais de 4 décadas, até à morte do rei, em 1325. Eles tiveram 2 filhos legítimos. Aí! Constança de Portugal. Aqui um voice crack a dizer Constança de Portugal. A 3 de janeiro de... Preciso o Mickey agora. Olá, meninos! A 3 de janeiro de 1290 e consegue viver durante 23 anos, morrendo a 18 de novembro de 1313. E acabou ainda por ser rainha de Castela. E depois o Afonso IV, que eu não vou dar spoiler quando é que ele nasceu, falamos disso no próximo episódio, mas ele foi o 7º rei de Portugal. Como tu falaste, E deste spoiler. o rei Dom Dinis era muito bom a fortalecer relações, tão bem que teve vários Laços. filhos ilegítimos. Pá, era um homem de laços. Sim, relações extraconjugais. Estes filhos também tiveram papéis variados na corte e nas estratégias políticas do reino, com alguns a receber títulos nobiliárquicos e propriedades, o que acabou, claro, por gerar tensões com Afonso IV, que seria o herdeiro do reino. O que Já é isto? Gerou tensões. Há não outro acredito. Afonso, que é o Sanches, de 1289 a 1329, e é o mais famoso dos filhos ilegítimos de Dom Dinis. Ele foi reconhecido pelo rei e recebeu várias honras e propriedades, e Dom Dinis tinha uma grande afeição por Afonso Sanches, o que criou ciúmes e ressentimentos com o seu filho legítimo, Afonso IV. Também houve um Pedro Afonso e um João Afonso. Todos os filhos ilegítimos de Dom Dinis tiveram uma carreira distinta, servindo como conselheiros do pai e desempenhando papéis importantes na administração do reino. A reputação da Rainha Isabel de piedade e de justiça fez dela uma figura de equilíbrio na corte, e a sua intervenção acabou por ser crucial para evitar que os conflitos familiares se tornassem crises políticas. Isabel é muitas vezes retratada como uma pacificadora, e a influência dela foi fundamental para manter a estabilidade interna do reino durante o reinado de Dom Dinis. Ela também foi conhecida pelas suas obras de caridade e devoção religiosa. Aliás, a sua canonização, muitos anos após a sua morte, testemunhou o impacto duradouro que ela teve, tanto na vida política como espiritual do nosso Portugal. Ela fundou vários conventos e igrejas, e a sua piedade inspirou muitas das ações como rainha. Muito me contas. Olha, além das realizações políticas e administrativas, sabias que Dom Dinis também foi um grande patrono das artes e um poeta talentoso? Pois Estou a falar ele disso. é conhecido como o rei poeta, não me admira, né? Sim, mas mostra-me um livro, mostra-me. Mas Dizer ele que isto pintava é- quadros. Ele Não, pintava é quadros. É assim, não sei se pintava quadros. A verdade é que Só o Hitler escrevia também poemas. pintava. O Hitler pintava quadros e não foi por isso que ficou conhecido. Foi por outras questões. Mas pronto. Ora bem, Infelizmente. infelizmente. Basicamente, Dom Dinis escreveu numerosas cantigas de amor e de amigo, contribuindo significativamente para a literatura galego-portuguesa. Foi ele E que o começou seu- com as rimas dos manjericos do São João. Se calhar, a brincar que o digas. De inventar a Dá palavra cá um saudade, criar a universidade, poemas dos manjericos. O homem era um criador, só não lhe chamo de Deus porque fica mal. O seu apoio às artes, como é lógico, ajudou a florescer a literatura trovadoresca e deixou um legado cultural duradouro. Como todos, não é? Todos deixam sempre um legado duradouro. Dom Dinis, claro, não iria ser a exceção.
Dom Dinis é frequentemente considerado um dos maiores trovadores da Península Ibérica e as suas obras literárias, principalmente, como já tinha dito, as Cantigas de Amor e Cantigas de Amigo, refletem uma sensibilidade poética e uma profunda compreensão da língua e cultura galega-portuguesa. E este período é frequentemente considerado um dos mais ricos na história da literatura medieval portuguesa. A sua corte tornou-se num centro de cultura e aprendizado, atraindo assim trovadores, poetas e intelectuais de toda a Europa. E este ambiente, claro, culturalmente rico, ajudou a disseminar novas ideias e a promover uma identidade cultural portuguesa distinta. Hein? Nós éramos na altura muito avançados. Mas, apesar dos seus sucessos, Dom Dinis enfrentou vários problemas e conflitos internos. As tensões com a nobreza foram uma constante durante todo o seu reinado e Dom Dinis teve que lidar com várias revoltas e conspirações. A sua habilidade para negociar e, quando necessário, reprimir a dissidência foi cultural. Aliás, foi crucial para manter a estabilidade. Tu é que és cultural. Sou bastante culto, por isso é que estou a fazer um podcast sobre os reis de Portugal. Ton. A guerra civil entre Dom Dinis e o seu filho, Dom Afonso IV, também conhecido como Afonso IV o Brabo, foi um dos episódios mais conturbados do final do reinado de Dom Dinis. E esta guerra interna, que ocorreu entre 1320 e 1322, teve como um pano de fundo uma série de tensões familiares e políticas que se foram acumulando ao longo dos anos. E uma das principais causas da guerra civil foi, como já tínhamos falado há bocado, a relação complicada entre Dom Dinis e Afonso IV, que foi, claro, extrapolada pelo tratamento que Dom Dinis dava aos seus filhos ilegítimos. Não é? Quem nunca sentiu ciúminho por causa de relações com os irmãos, principalmente os bastardos. Ora bem, e basicamente Afonso IV sentia o ciúme especialmente de Afonso Sanches. Afonso Sanches, como já falámos também há um bocadinho, era filho legítimo de Dom Dinis com Maria Pires e recebeu do rei vastas propriedades e privilégios, incluindo o importante senhorio de Albuquerque, e desempenhou papéis de grande destaque na corte. E a afeição que Dom Dinis demonstrava por Afonso Sanches e as suas ações que, claro, pareciam favorecer este filho legítimo, como deves calcular, foram interpretadas por Afonso IV como uma ameaça à sua posição de herdeiro, não é? Legítimo ao trono. Kind of shame! Além disso, Dom Dinis também era conhecido pela sua política de centralização e de nomeação de nobres e administradores fiéis à sua causa, o que causou ressentimento entre alguns setores da nobreza que aproveitaram e viram em Afonso IV uma alternativa, né, como deves calcular, mais favorável aos seus interesses. Esta tensão entre pai e filho culminou num ringue de boxe em 1320 e pronto, ficamos assim. O nosso episódio fica por aqui hoje. Como sabem, este combate de boxe é bastante famoso e tu podes ser criativo no início, eu não posso ser criativo no meio. Eu não estou a dizer nada, eu estou calado, eu estou a deixar fluir. Senti que estavas a julgar. Porque não. quando Dom Afonso IV era apoiado por vários nobres... Sim? Filipe, eu não julgo. Não julgas? Não. Muito bem. Já que Dom Afonso IV era apoiado por vários nobres descontentes, sabes? Levaram armas contra Dom Dinis. Não foi em ringue de boxe nenhum. Esta guerra civil começou com a ocupação de várias regiões do país por forças leais a Afonso IV, viu a sua causa ganhar um apoio entre aquelas que se sentiam marginalizadas pelas políticas do rei. E Dom Afonso IV estabeleceu-se como um líder da oposição, contestando não apenas as decisões do seu pai, mas também a influência de Afonso Sanches na corte. Este conflito interno não era apenas
uma luta pelo poder, mas também uma luta pela legitimidade e pelo controlo de todas as instituições do reino. Ao longo do conflito, os combates ocorreram em várias partes do país, com vários ringues de boxe à mistura. Portanto, havia violência e confrontos entre as forças de Dom Dinis e depois as forças de Dom Afonso IV. Embora não tenha sido uma guerra civil de grande escala, porque os ringues de boxe também não eram muito grandes na altura, o conflito causou, obviamente, instabilidade e insegurança no reino, perturbando a administração e a economia. E Dom Dinis, apesar de ser um rei experiente e diplomático e por muito mais formação que ele pudesse ter tido, encontrou dificuldades em conter a revolta do seu filho. Hás-me dizer um pai que tenha contido a revolta de um filho? É sempre complicado. Ou, aliás, que não tenha tido dificuldades em conter a raiva dos filhos. Pois, o que é certo é que o Afonso IV recusou submeter-se à autoridade do pai, deu uma emancipação e demonstrava uma profundidade no conflito, que ia muito mais além de meras disputas familiares, tocando depois aqui em questões de poder, lealdade e a própria governação do reino. Claro que a Rainha Santa Isabel vem aqui apaziguar as coisas, sendo absolutamente crucial na resolução deste conflito, que é a esposa e a mãe. E como eu já disse, ela era conhecida pela sua piedade e a sua capacidade de tranquilizar a situação. E perante a escalada da violência, a rainha colocou-se como uma intermediária entre o rei e o príncipe, tentando encontrar uma solução que fosse pacífica para esta guerra civil que ninguém queria, na verdade. E acabou por ser decisiva na assinatura de um acordo de paz em 1322, no qual pai e filho concordavam em acabar com as hostilidades. E Isabel, com a sua reputação de santidade e justiça, conseguiu apelar aos sentimentos de ambos, utilizando a sua posição de rainha e mãe para restaurar a paz na família real e no reino. Este acordo de paz pôs assim fim ao nosso conflito armado, guerra civil. O nosso não, que eu não participei, é? Mas foi de Portugal. Eu não participei. O que é certo é que as relações entre Dom Dinis e Afonso IV nunca mais foram as mesmas. Apesar da paz, as tensões continuavam lá e até à morte de Dom Dinis em 1325, quando Afonso IV finalmente subiu ao trono, sem contestação. Afonso Sanches, que continua a ser uma figura influente, foi exilado por Dom Afonso IV, o que eliminou a principal fonte de tensão. Portanto, ele não gostava era do Afonso Sanches. Eu acho que sim, sabes, quando tu encornas com alguém, ele encornou. Mas pronto, eu entendo aqui um bocadinho o papel do Afonso IV. E também aposto que neste momento estão aí todos e todas, e se quisermos ser inclusivo, todos aí de fones nos ouvidos, a pensar: eles esqueceram de explicar o porquê de Dom Dinis ter o cognome de labrador. Porque ele tinha um cão. Sim, claro. Mas não vos preocupeis, caros ouvintes, que passarei a explicar já de seguida. E, por causa das vossas manias, até vou explicar de forma detalhada e extensa. Portanto, amanhai-vos. Basicamente, Dom Dinis tinha o cognome de labrador porque refletia a sua forte ligação à terra e à agricultura, que foram também aspectos centrais do seu reinado. Este apelido é uma homenagem ao papel crucial que ele desempenhou na promoção e desenvolvimento da agricultura no Reino de Portugal, contribuindo assim para a prosperidade económica do país e para o fortalecimento da sua independência económica. Ora, deixa-me ver se eu agora consigo falar a Manuela Moraguetes. Dom Dinis implementou várias políticas destinadas a incentivar a agricultura, reconhecendo que a base económica do reino dependia da produção agrícola. Não consigo. Basicamente, ele procurou a distribuição de terras, incentivou o cultivo de novas áreas e introduziu novas técnicas agrícolas. Dom Dinis também tomou medidas para proteger as florestas e ordenou o plantio de pinhais, como já falámos há bocado, no famoso Pinhal de Leiria, que não só ajudou a fixar dunas móveis, mas também protegeu as terras agrícolas, mas também
forneceu madeira de qualidade para a construção naval. O homem era um visionário. Dom Dinis preocupou-se em regulamentar o uso da terra para maximizar a produção agrícola, tudo aquilo que nós fazemos agora, não é? Até temos a terra tipo pedra. Ele introduziu reformas que incluíam a demarcação de terras, a criação de novas povoações e a organização do trabalho agrícola. O rei também encorajou a fixação de população em áreas rurais, promovia também o desenvolvimento de vilas e aldeias que se tornariam assim centros de produção agrícola. E estas medidas ajudaram a melhorar, como é lógico, a eficiência da produção e a estabilidade do abastecimento alimentar, que reduzia assim a dependência de importações. Acho que era agora uma boa aula que alguns políticos em Portugal deviam de estar a ler e a ouvir. Dom Dinis também ficou conhecido por criar e implementar um conjunto de leis que regulavam a vida no campo. E ele estabeleceu o Livro das Leis e Posturas, ou Ordenações Afonsinas, que incluía disposições específicas sobre a agricultura, como regras para o uso da água, a gestão das colheitas e os direitos e deveres dos trabalhadores rurais. E estas leis também visavam proteger os direitos dos lavradores e garantir assim que a terra fosse utilizada de forma produtiva. Também durante o reinado de Dom Dinis foram construídas várias infraestruturas que beneficiaram diretamente a agricultura, como açudes, canais de irrigação e moinhos. Também incentivou a construção de açudes para regular o fluxo de água dos rios e promover a irrigação das culturas, o que, claro, foi vital para aumentar a produtividade agrícola em muitas das regiões do país. E também a política de Dom Dinis não se limitou apenas à produção agrícola, porque ele também incentivou o comércio dos produtos agrícolas. Se eu disser alguma vez mais agrícolas, mate-me. Tanto internamente como para o exterior, e ele também estabeleceu mercados e feiras que se tornaram importantes centros de troca e distribuição destes produtos, ajudando a integrar as diversas regiões do reino e promovendo a circulação de bens. Ficastes agora todos esclarecidos? Ficastes? Portanto, um homem do setor primário também. Exatamente, um lutador E da cultura. E consciente da sua condição e da inevitabilidade da morte. Dom Dinis começou a preparar cuidadosamente a transição do poder para o seu filho, Afonso IV. Apesar de todas as tensões que houveram, Dom Dinis sempre reconheceu a importância de uma sucessão tranquila para evitar novos conflitos do reino. Assim, procurou, mais ou menos, garantir que Afonso IV estivesse bem preparado para assumir o trono, dando-lhe responsabilidades administrativas e militares que o ajudaram a ganhar experiência. Durante estes últimos anos de vida, Dom Dinis também dedicou tempo à consolidação das reformas que havia implementado ao longo do seu reinado. Ele queria assegurar que o legado das suas políticas, especialmente aquelas relacionadas com a administração, agricultura e justiça, fossem mantidas e que Portugal continuasse no caminho do desenvolvimento e da estabilidade. E, claro, como quem vive também morre, Dom Dinis falece a 7 de janeiro de 1325 no Palácio Real de Santarém, aos 63 anos de idade. E a sua morte marcou o fim de um reinado, como o Filipe já falou logo no início, para os mais atentos, um reinado de 46 anos, que foi um dos mais longos e notáveis da história de Portugal. E o nosso rei foi sepultado no mosteiro de São Dinis, de Odivelas, em Lisboa, um mosteiro que ele próprio mandou construir e onde também foi sepultada a sua esposa, a Rainha Santa Isabel, após a sua morte, em 1336. A morte de Dom Dinis foi recebida com luta em todo o reino, porque, na verdade, ele era amplamente reconhecido como um governante sábio e justo, que tinha conseguido manter a paz interna, não muito, e reforçar a posição de Portugal no cenário internacional.
Sobre o seu reinado, Portugal viu uma significativa prosperidade económica, também viu o fortalecimento das instituições reais e uma notável promoção da cultura, especialmente através da literatura e da música, áreas que o próprio Dom Dinis tinha um profundo interesse. E é isto. Hoje fizemos quase 50 minutos. Só dar-te uma nota da Rainha Santa Isabel, que ela acabou por ser sepultada aqui em Coimbra. Inclusive, perto dos dias de hoje, ainda era possível ver a mão dela no sítio onde ela está sepultada, no Mosteiro de Santa Clara Nova. Boa. E como tu estavas a dizer, temos que pedir desculpa, ou então não, por termos demorado tanto tempo, mas o que é certo é que este rei reinou durante 46 anos. Reinou forte. Reinou mesmo forte. Reinou forte. Pois é, meus meninos, olha, queremos agradecer a vossa ajuda, mas a verdade é que isto só continua se vocês nos ajudarem e nós só podemos evoluir se vocês partilharem connosco os vossos comentários e as vossas ideias e formas também de nós podemos melhorar. Por isso não se esqueçam de deixar os vossos comentários no Instagram. Também está no Instagram e também aqui no Spotify para quem tiver essa opção já disponível, porque não está para todos. Também estamos no YouTube e também estamos no Castbox, ok? Por isso nós depois vamos deixar aí os links todos disponíveis para vocês ouvirem e pronto, vamos continuar a crescer juntos, não é, Filipe? É assim, ouçam em todas as plataformas o mesmo episódio mais do que uma vez, vale a pena, a sério. Sim. Pronto, e ficamos por aqui então. Ficamos por aqui. Até para a semana. Adeus, até um dia. Reis de Portugal, um podcast que conta as histórias, as aventuras e as conquistas dos reis portugueses. Um podcast de Rui Silva e Filipe Cavaleiro.